de como esse olhar qualificado, esse olhar treinado, né, pode contribuir para a gente ter um novo patamar de qualidade, né? Essa questão da percepção do território é muito importante, Carla, né? Porque nós, arquitetos urbanistas, os geógrafos, né? Os geólogos, né? A gente consegue ter uma análise mais sustentável dessas questões relevantes no meio ambiente, coisa que não tinha, absolutamente não tinha. E as pessoas, os políticos, eles não conseguem ter essa visão. A visão muito curta sobre a questão de cidade. O gestor público é absolutamente fixado na questão do sistema viário e do automóvel. Pois é. Não tem visão, não enxerga mais do outro lado. Se ele resolveu o problema do trânsito fazendo um viaduto, está muito legal para ele e resolveu tudo, não é? Então essa é uma visão clássica do gestor de cidade. E sabe o que é mais interessante? Você falando sobre essa questão da cidade, do transporte, né? Há quantos anos? Eu moro em Goiânia há quase 30 anos. E desde que eu vim morar em Goiânia, inclusive para estudar, fazer arquitetura e urbanismo, eu ouço em todas as gestões que agora nós vamos dar jeito no transporte público. Faz quanto tempo que você ouve essa conversa, né? E a gente não conseguiu chegar lá, e a gente já está aí, para mim, há 30 anos, pelo menos. Vou te dar um exemplo. Quando a gente chamou a gente, que eu falo porque eu tinha chegado da Inglaterra e chamei, o governador me chamou para fazer um trabalho, e a gente entendeu que o transporte urbano em 1974 estava muito bom. E aí o governador falou, como é que eu vou resolver isso? Eu falei, chama o Jaime. O Jaime, Jaime Lerner, ele está fazendo um plano da cidade de Curitiba em cima do uso do solo e transportes. Sim. E aí, o Jaime veio, propôs o eixo da Avenida Anhanguera e mais outros eixos, né? Principalmente os norte-sul, que já existiu, que iam alimentar o grande eixo. Então, tinha o eixo Goiás, e T2, T1, eram os eixos alimentadores desse grande eixo leste-oeste, que é... Bom, enquanto Curitiba, depois de 70, Curitiba lançou o primeiro em 75. Ele fez o trabalho para a gente logo depois que ele lançou esse eixo. Em 77, eles implantaram esse eixo em Anhanguera, né? Depois, em 78, 79, implantaram o Norte e Sul, que é onde está 90, o eixo Goiás, né? O Jaime previa pelo menos 7 grandes eixos para Goiânia, né? Curitiba já fez 18, Goiânia não consegue fazer o segundo. Não, há quanto tempo, né? Isso tem 50 anos, né, cara? 50 anos. 50 anos. Então a gente tem 50 anos aí que a gente não consegue desatar esse nó. Não consegue desatar esse nó. Eu não consegui entender. Eu também tenho. É muito complexo. Pois é, porque Curitiba já fez 18 eixos. Não, nós temos já cidades com metrô, né? Não que a gente tenha a capacidade de ter metrô, né? Mas ou necessidade, né? De ter metrô aqui, mas como é que você vê, já pegando esse gancho, né? Você falou de Curitiba, né? Como é que você vê a tendência do Brasil para os outros países? Outro dia a gente estava conversando, né, com amigos e tal, e a gente falava, tá, qual é que é a tendência das vias? Não, é ficar maiores, né? E até no bate-papo você estava falando, olha, o próprio Estados Unidos, que foi um grande incentivador do carro, está diminuindo o tamanho das vias e aumentando o tamanho das calçadas, né? Que tendências você pode trazer para a gente de planejamento urbano, que está acontecendo aí, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que a gente pode tomar como lição aqui para o Brasil? Ou que a gente esteja na contramão. Ou que a gente também esteja na contramão, né? Luciano, sempre a mesma coisa, quer dizer, o discurso está aí, ele existe. Técnicos estão aí, eles conseguem resolver essas questões.
mas a gente não consegue avançar nisso porque o olhar ainda é do automóvel. Tá? Você pega, por exemplo, Londres. Londres, ela terminou com esses grandes eixos de automóvel. Para você entrar no centro de Londres, você tem que pagar muito caro, não é verdade? Só que, Selomar, a gente nunca vai conseguir resolver essa dicotomia do automóvel, do pedestre, da bicicleta, do transporte, se você não tiver um transporte público eficiente e com qualidade. Não tem condições. Vou dar um exemplo. O prefeito de Curitiba, que é aquele japonês, o Tatsu Taniguchi, quando eles lançaram aqui aquele ônibus, como é que eles chamam? Você se lembra? Não. O articulado? Não, um ônibus pequeno. Lotação, lá em Porto Alegre é lotação, aquele pequeno. Aquele pequeno. Mas micro-ônibus que faziam uma alimentação ali, passava exatamente. Nas vias menores. E ele veio aqui conhecer isso. E eu segui com ele. City, alguma coisa. City Bus, né? City Bus, um negócio assim. E eu fui com ele, porque ele esteve aqui comigo, com a gente, para fazer o planejamento da Avenida Anhanguera. Andei com ele meia hora atrás de um deles. Virou para assim, não vai funcionar. Que isso? Um ônibus com essa qualidade, né? Um ar-condicionado, não vai funcionar. Ele passa no mesmo lugar que o outro carro. Que o carro. Que o carro. O cara não quer ter uma vantagem. Se ele não tiver uma via exclusiva, não vai funcionar. E não funcionou. Não funcionou. Durou pouco, né? Durou pouco. Né? Então, o truque está no transporte eficiente, Selomar. Não tem. Para você avançar nas outras questões de Estado. Agora, nós brasileiros, nós arquitetos e urbanistas, perdemos um pouco essa coisa do desenho urbano. Sim. Perdemos muito essa coisa do desenho urbano. O Rio de Janeiro é a cidade que mais atuou com essa questão do desenho urbano. Né? Fez o Rio Cidade, fez o Favela Bairro, né? Criou o Parque do Flamengo. Né? E desenhou desde o macro até o detalhe. Até o detalhe. O Rio de Janeiro tem uma tradição extraordinária, e a Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro tem uma tradição. Só que o Rio de Janeiro também nega a Zona Norte, a região Oeste. Nega. Sistematicamente, o Rio de Janeiro nega depois do Morro.